Olá, tudo bem? E aí, como estão os estudos até o momento? Espero que tenha ficado tudo claro em relação aos 5 primeiros capítulos que nós estudamos. Vamos dar sequência aqui agora, eu vou te apresentar o capítulo de número 6, capítulo de números inteiros. Um conteúdo que gera bastante confusão entre os alunos, essa ideia de número positivo, número negativo, quando a gente trabalha com variação de temperatura, ou quando a gente trabalha com extrato bancário, quando tem ali números negativos, que é quando você, por exemplo, retira algum valor da conta. Então eu vou te apresentar aqui vários exemplos, te mostrar também a definição e fazer muitos exemplos para contextualizar bem essa ideia de números inteiros. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Durante uma repentina onda de frio, a temperatura baixou 3 graus no primeiro dia. No seguinte, mais 5 graus e no terceiro dia outros 5 graus. No quarto dia subiu 9 graus. Represente por um número com sinal quanto a temperatura baixou. Então vamos lá, vou te dar aqui uma sugestão importante. Sempre que você trabalhar com números inteiros ou problemas com essa situação, e ele falar que a temperatura baixou ou que você retirou algum valor da conta, dá a sensação de queda, você vai representar esse número com um sinal de menos na frente do número, ou melhor, antes do número. E quando for a temperatura subir ou você depositou algum valor na conta, dá essa ideia de aumento, você vai representar o número colocando antes do número o sinal de mais. E aí, a partir desses sinais, a gente vai fazer as devidas manipulações. Então, aqui o problema fala, né, que no primeiro dia, durante uma repentina onda de frio, a temperatura baixou 3 graus no primeiro dia. Então, no primeiro dia, você teve uma queda de 3 graus na temperatura. Esse 3 graus que baixou, eu vou representar com o número menos, uma letra, né, um sinal, perdão, com um sinal na frente, que vai ser o sinal de menos, e vou colocar o valor que está representado no problema, nesse caso é 3. Aí continua, no segundo dia, mais 5, muito cuidado aqui, olha a importância do português da interpretação de texto. Esse mais 5 não é que aumentou mais 5 graus, não, olha o contexto. A temperatura baixou 3 graus no primeiro dia, no seguinte mais 5 graus. Mais 5 o quê? Baixou mais 5 graus. Então aí que gera um pouco de confusão, mas cuidado com o português e com a interpretação. Então, ele baixou 5 graus de novo. Então é menos 5 graus. E continua. No terceiro dia, outros 5 graus. Outros 5 graus o quê? Negativos. Baixou novamente 5 graus. Então aqui, menos 5. No quarto dia, subiu 9 graus. Agora sim, o 9 vai vir acompanhado com o sinal de mais, porque está claro no problema. No quarto dia, subiu 9 graus. Então, no quarto dia, a temperatura aumentou. Então, agora você vai representar aqui com o sinal de mais e vai colocar o 9. Agora, a gente vai fazer as contas. Como assim? Vamos pensar. Quando o problema começa falando que a temperatura baixou, depois baixou de novo e baixou de novo, você vai fazer uma soma. Porque, tá? Vamos dizer que esses números estão se acumulando aí durante os dias. Então, no primeiro dia, 3 graus, no segundo dia, 5 graus e no terceiro dia, 5 graus. Só que você vai somar, sim, você vai somar, só que o sinal de menos vai continuar acompanhando esses números, porque a soma que eu estou fazendo são de temperaturas que estão baixando. Então, aqui eu vou somar esses 3 valores, 5 mais 5, 10, mais 3, 13, só que eu vou colocar o sinal de menos na frente, ou seja, menos 13. Como esse 9 está aqui, eu vou trazer ele aqui para o problema, então mais 9. Lembra quando você começou a aprender uma coisa que a gente chamava de expressão numérica? Isso é uma expressão numérica, só que aqui estou trabalhando com números negativos também. Então vamos lá. Agora, olha só, quanto foi essa diferença, essa variação do menos 13 para o mais 9? Primeira coisa, qual o número é maior, 13 ou 9? 13 é maior. Então, uma dica, uma forma de pensar é a seguinte. Você vai subtrair o número maior do menor e vai prevalecer ali o sinal do maior. Então, nesse caso, vai ser menos, porque o sinal do maior é 13. Então, vai ficar menos 13 menos 9, 4. Beleza? Essa é a primeira situação. Um problema simples, mas para você já começar a se acostumar. Então, respondendo a pergunta, represente por um número com o sinal quanto a temperatura baixou. Então, nesse exemplo, a temperatura baixou 4 graus. E eu represento ele
com o número do meu problema, né, da situação do meu problema, e o sinalzinho de menos antes do meu número. Esse sinalzinho de menos serve para representar que a temperatura baixou 4 graus nessa situação geral. Beleza? Vamos continuar? Vou fazer com você agora mais um exemplo para fixar bem o conceito de números inteiros. Vamos lá para o segundo problema, para o segundo exemplo, exemplo de número 2. Esse diz o seguinte, ó, um trem parte de uma estação com 180 passageiros. Anotamos os passageiros que sobem em cada estação com o sinal de mais e os que descem com o sinal de menos. E aí aqui eu te apresentei uma tabela e essa tabela tem estação 1, estação 2, 3, 4 e a 5. Na estação 1 só acontece a partida, e aí aqui vai acontecendo partida e chegada, ou melhor, passageiros sobem, descem, até chegar na última estação, que é a estação 5, e a pergunta é, quantos passageiros desembarcaram na última estação? Então vamos entender a situação. De novo, pensa na situação como uma situação real. Você vai ali andar de trem, chegou na primeira estação apenas sobem os passageiros, entra passageiro no trem. Conforme o trem vai passando de estação para estação, na estação seguinte, uma quantidade de passageiros sobe, a outra desce. Na outra estação, de novo, uma quantidade sobe, a outra quantidade desce, até chegar na última estação, e aí na última estação vai descer, né? Vai desembarcar passageiros, é como se fosse o ponto final ali do trem, não tem como subir ninguém naquela última estação, tá bom? E aí, de novo, pela sugestão do problema, mas é a mesma sugestão que eu te dei no exemplo anterior, quando a gente falou de temperatura, quando eu te falei também exemplo de conta bancária, quando você deposita, você coloca um sinal de mais, se você retira, você coloca um sinal de menos. Aqui é a mesma ideia, só que no problema a gente está te dando essa sugestão. Os passageiros que estão embarcando, ou seja, que estão subindo, entrando no trem, a gente vai representar com um sinal de mais, e os passageiros que estão descendo ou saindo do trem, a gente vai representar com o sinal de menos. Então vamos começar, olha só. Como que começa o problema? O problema começa com 180 passageiros. Beleza. Vamos lá, isso na primeira estação. Vamos para a segunda estação. Na segunda estação, sobe 45 passageiros. E desce 85 passageiros. Beleza? Então, olha só, eu tinha 180, subiram 45, desceram 85. O que acontece? Você pode montar o problema direto, que é o que eu vou te mostrar aqui. Você vai montar todo o problema e depois você vai resolvendo ele passo por passo, até você já ter uma maturidade maior e conseguir resolver ele direto. Então vamos anotando esses problemas de acordo com o que vai aparecendo. Ó, na terceira estação, subiram 36 e desceram 75. E na quarta estação, subiram 24 e desceram 55. Observa que aqui eu peguei todos esses dados do problema, passei aqui para o quadro, coloquei tudo numa linha só, colocando quantos subiram, quantos desceram, quantos subiram, quantos desceram. E você pode fazer isso por partes. Eu vou te mostrar aqui, vai ser bem fácil. Ó, vamos começar. Tinha 180 na primeira estação. Quando foi para a segunda estação, entraram 45. Então vamos fazer a conta. 180 mais 45, 225. Então aqui, ó, 225. E aí, quer ver? Vou fazer de um jeito que você vai entender bem. Vou fazer assim, ó. Vou representar assim. Então aqui, ó, 225. Aí, eu vou pegar todo o resto do problema e vou descer. Então, ó, e depois desceram 85, subiram 36, desceram 75, subiu 24, desceu 55. Ó, tinha 225 na segunda estação, desceram 85. Então, menos 85. Então, essa conta aqui vai dar 140. Todo o restante eu vou repetir. Mais 36, menos 75, mais 24, menos 55. 140 mais 36, vamos resolver ela aqui, tá vendo? Eu vou fazendo bem passo a passo. Então, aqui vai ficar 176. Repito todos os números que estão à frente. 176, aí você vai fazendo.
176 menos 75. Então, aqui tem 101 mais 24 menos 55. 125 menos 55. 70. Resultado final. Vamos interpretar isso aqui agora. Claro que quando você estiver fazendo o exercício, principalmente fazendo a sua prova, você pode fazer isso bem mais rápido. Você pode fazer essas contas direto e já chegar no resultado final. Aqui eu estou fazendo bem devagar, bem passo a passo. Primeiro que nós estamos no comecinho do capítulo e principalmente para você entender a ideia. E também não tem nada de errado fazer o problema bem passo a passo, bem devagar. Às vezes é melhor fazer assim do que sair fazendo negócio correndo e cometer algum erro no meio do caminho. Então, recapitulando, o que eu fiz? Primeiro eu anotei aqui todos os dados que estão na minha planilha ou na minha tabela, de acordo com os sinais. Se o passageiro subiu, eu coloco um sinal de mais. Se o passageiro desceu, eu coloco um sinal de menos. E aí eu vou fazendo a conta passo a passo até chegar no resultado final. Agora vamos entender o que significa esse 70. Esse 70 é o resultado final aqui, ó, no finalzinho da minha quarta estação. E aí quando eu chego na quinta estação, eu tenho exatamente 70 passageiros dentro do trem. E olha a pergunta, quantos passageiros desembarcaram na última estação? Na última estação tem que desembarcar todos que estavam lá dentro. Logo, na última estação, desembarcaram 70 passageiros. Então, lá na última estação, o resultado final vai ficar menos 70. Por que menos 70? Não é quantos desembarcaram? A gente não falou que quando desembarca a gente coloca um sinal de menos? Claro que na situação de uma questão aberta, você vai dizer desembarcaram 70. Mas se você quiser representar com um número negativo, menos 70 significa que desceram 70 passageiros na última estação. Beleza? Ficou claro aqui esses dois exemplos iniciais? Então vamos dar sequência. Vamos lá. Agora eu vou ser um pouco mais formal, te apresentar aí a representação, a definição dos números inteiros dentro dos conjuntos numéricos. Lembrando que nós temos dentro dos conjuntos numéricos o conjunto dos números inteiros, que é o nosso segundo conjunto. Ele vem depois do conjunto dos números naturais. Então vamos lá. Representação dos números inteiros como conjuntos numéricos. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, reticências, mais 10 e assim sucessivamente, são chamados de números inteiros positivos. Então vamos lá. Também pode ser chamado de números naturais. Porque os números naturais são aqueles números que a gente utiliza para a gente contar elementos, né? Ah, quantos pincéis de quadro eu tenho? Então, por exemplo, quantos pincéis de quadro eu tenho aqui na minha mão? 1, 2, 3. São números naturais que eu utilizei para contar. Esse é um dos conjuntos numéricos, na verdade, o nosso primeiro conjunto numérico. Mas também pode ser chamado de números inteiros positivos. Por quê? Os números inteiros, ele é formado por todos os números naturais, mais os simétricos dos números naturais. O que é simétrico? Aquilo que está o oposto, né? Então, por exemplo, o 1, o simétrico é o menos 1. O 2, o simétrico é o menos 2. O 3, o simétrico é o menos 3. E assim sucessivamente. Então, os números inteiros, eles são formados por... O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais mais os números simétricos. Beleza? Aí, dessa forma, os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente são chamados de números inteiros negativos. O conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero é chamado de conjunto dos números inteiros. Então, guarde isso. Números inteiros é um conjunto numérico formado por todos os números naturais mais os seus simétricos. Então, todos os números que você usa para contar mais os simétricos deles formam o que a gente chama de conjunto dos números inteiros. Olha aqui a representação dos números inteiros em uma reta. Então, vamos para a definição. A representação geométrica do conjunto dos inteiros é feita a partir da representação de n. Esse n aqui é a representação de número natural. Lá nos conjuntos numéricos, a gente utiliza essas letras para representar o nome do conjunto. Então, esse n aqui é de número natural. A partir da representação de n na reta numérica, basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Olha aqui na minha reta.
Claro que essa reta é uma reta infinita, que eu coloquei só um pedacinho dela para representar. Aqui eu tenho o número 0, bem centralizado. Aí eu começo a contagem. 1, 2, 3 e ali sucessivamente. Olha o simétrico aqui. Quem que é o simétrico do 1? Menos 1. Quem que é o simétrico do 2? Menos 2. Quem que é o simétrico do 3? Menos 3. Então, ou seja, para você representar o conjunto dos números inteiros completos, basta você pegar esse conjunto, que é o conjunto dos números naturais, e acrescentar os negativos aqui à minha esquerda. Então, à direita estão os positivos, à esquerda estão os negativos e no meio está o 0. O 0 ele não é classificado nem como positivo e nem como negativo, ele serve ali como referência. Tudo bem? Dando sequência, conceitos bem importantes, vamos lá. No termômetro, as temperaturas crescem de baixo para cima. Em outras palavras, podemos dizer, quanto mais afastado do 0 estiver representada uma temperatura positiva, mais alta ela será. Quanto mais afastado do 0 estiver representada uma temperatura negativa, mais baixa ela será. Vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Olha só. Se eu viro para você e falo, a temperatura em determinada cidade é menos 10 graus. A temperatura em uma outra cidade é menos 2 graus. Em qual dessas duas... deixa eu anotar. Então, em uma cidade, a temperatura é menos 10 graus. Vamos colocar assim, menos 10 graus Celsius. Na outra cidade, a temperatura é menos 2 graus Celsius. Olha as perguntas. Em qual dessas duas cidades a temperatura está mais alta? E aí, pensa um pouquinho. Em qual dessas duas cidades a temperatura está mais alta? Onde você vai sentir menos frio, digamos assim? Nessa daqui. Ah, Josi, mas o número 10 é maior que o número 2. O número 10, sim. O número menos 10, não. Agora você tem que ficar muito atento, muito atenta. Sempre que você estiver trabalhando no conjunto dos números inteiros, o sinal interfere no valor do número. O número 10 é maior que o número 2? No conjunto dos números naturais, sim. O número menos 10 é maior que o número menos 2? Não. O número menos 2 é maior. Por quê? Porque ele está mais próximo do 0. Ele está mais próximo dos números que estão crescendo. Tá bom? Então, nesse exemplo que eu acabei de inventar, na cidade onde está menos 2 graus, ela está mais quente, a temperatura é maior. Aqui a temperatura é menor, por isso é que fala, ó, quanto mais afastado do 0 estiver representada uma temperatura negativa, mais baixa ela será. Tudo bem? Agora, se eu falar de temperaturas positivas, aí já não gera essa confusão, né? Eu tenho uma cidade que a temperatura está 20 graus e na outra 25 graus. Onde está mais quente? Na que está 25 graus. Nos números positivos, geralmente essa confusão não acontece. Beleza? Então, espero que tenha ficado clara essa parte bem importante de entender aí as variações de temperatura. Outro tópico importante. Um número é menor que qualquer outro número representado à direita. Vamos lá. Um número é menor que qualquer outro número representado à sua direita. Vamos fazer uma reta? Fica bem mais fácil visualizar essas situações em uma reta numérica. Vamos lá. Lembra que a reta numérica ela é infinita, né? Para os dois lados. É até legal colocar aqui uma setinha para os dois lados para representar. Aqui eu vou colocar um 0 no meio, né? Vou colocar um 0 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou colocar o número 0 aqui, ó, só para a gente ter um centro, para a gente se localizar. E vamos começar a fazer aqui algumas representações. Ó, eu vou escolher um número aleatório, tá bom? Vou colocar aqui o número 2. Vamos entender, olha aqui. Um número é menor que qualquer outro número representado à sua direita. Vamos representar um número à direita do 2? Vamos representar aqui, ó, o 3. O que está dizendo? O 2 é menor do que o 3. Por quê? Porque o número 2, ele está à esquerda. Ou seja, esse número, ele é menor do que qualquer número que está à sua direita. Se eu representasse aqui na direita o número 4, 5, 6, não importa. Qualquer número que está à direita,
esse número vai ser maior do que o 2. Continuando, um número é maior que qualquer número representado à sua esquerda. Vamos lá, esquerda dá pra cá. Então aqui eu vou representar o número 1. Vamos lá, um número, ele é maior que qualquer número representado à sua esquerda. Vamos pegar de novo o 2 como referência. O 2, ele é maior do que o 1? Esse número 2, ele é maior do que o 1 que está à sua esquerda. Tudo bem? Seguindo. Qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número inteiro negativo. Isso mesmo, tranquilo. Ó, vou colocar aqui, ó, menos 1, por exemplo. Depois eu vou até completar a reta de uma vez. Vamos lá. Menos 2, menos 3. Ó, qualquer número inteiro positivo é maior que qualquer número negativo. Sim, qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo. E isso entra no segundo item, que qualquer número é maior que qualquer número representado à sua esquerda. Os números positivos, eles estão representados à direita e os negativos estão representados à esquerda. E como fala que qualquer número, ele é maior, né? Um número é maior que qualquer número representado à sua esquerda, nisso essa segunda e essa terceira observação aqui se encaixa, dando sequência. Qualquer número inteiro negativo é menor que qualquer número positivo. Mesma ideia. Todos os números que estão abaixo de 0, com certeza absoluta, são menores do que qualquer número que está representado à direita do 0. Quinta representação. Qualquer número inteiro positivo é maior que 0. Sim, qualquer número positivo está à direita. E aqui fala, né, que um número maior que qualquer número representa a sua esquerda. Como todos os números positivos estão à direita do 0, logo eles serão maiores. E aqui, qualquer número inteiro negativo é menor do que 0, porque eles estão representados à esquerda do 0. Eu sei que essa ideia aqui ela é bem simples, mas ainda assim é importante frisar. Sempre que você lê algo que está representado dessa forma, faz um desenho igual eu fiz. Desenha ali a reta, coloca os pontinhos, que aí tudo que está escrito aqui vai ficando bem mais claro. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou te mostrar como que a gente vai fazer as operações com os números inteiros. Nós até começamos a fazer isso, porque nos 2 primeiros exemplos que nós fizemos, de certa forma nós fizemos as operações. Né? Lá no primeiro problema da temperatura, a gente somou, subtraiu. No problema da estação de trem também, a gente somou, subtraiu. Só que agora eu vou fazer isso de um pouquinho mais formal, de uma forma mais organizada, no sentido de apresentar as propriedades. Então vamos lá, vamos sempre fazendo aqui com o problema para ficar bem claro a compreensão. Mateus tinha R$60 em sua conta bancária. Quando emitiu um cheque no valor de R$90, como ficará o saldo na conta de Mateus? Vamos lá. No capítulo de números inteiros, eu quero que você se lembre sempre que números inteiros são os números naturais mais os seus simétricos. Então aqui a gente vai ter tanto número positivo quanto número negativo. A gente pode ter só número positivo, a gente pode ter só número negativo e a gente pode ter eles misturados, números positivos com números negativos. Beleza? Nesse problema específico, eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Uai, Josi, como assim? Não está escrito nenhum número negativo aqui? Ele não está escrito de forma explícita, com um sinal de menos na frente. Por isso a importância da compreensão de texto, de saber interpretar bem um problema. Quando a questão fala que o Mateus emitiu um cheque de R$90, pensa comigo na situação real. Se ele emitiu esse cheque, ou seja, se ele entregou esse cheque para alguém, essa pessoa vai descontar aquele valor da conta do Mateus. Então aquele valor vai sair da conta. E o valor sair da conta, você representa com um número negativo. Tá bom? Então mesmo que não esteja escrito o sinalzinho de menos antes do número, ainda assim ele é representado com o sinal de menos antes do número. Beleza? Então como que ficaria esse problema? Como que a gente faz a representação dele? Vamos lá. Ó, o Mateus tinha R$60. Então vamos lá, R$60. Vou colocar só 60 assim.
E aí ele emitiu um cheque de 90. Então, vou fazer melhor. Vou colocar um sinal de mais antes do 60. Uai, Josi, por quê? Porque se o Matheus tinha esse valor, significa que é um valor positivo. Aí quando ele emitiu o cheque de 90, significa que vai sair, tá um sinal de menos, R$90 da conta do Matheus. Ele tinha 60, emitiu um cheque de 90, vai sair R$90 da conta dele. Beleza? Então você faz 60 menos 90. É só você pensar agora. O valor que o Matheus tem na conta é suficiente para compensar o cheque? Não, não é suficiente. Tá faltando quantos reais para o Matheus conseguir descontar esse cheque, né? Ou para a pessoa para quem o Matheus entregou o cheque, conseguir descontar o valor total. Tá faltando R$30. Então, na conta do Matheus, vai ficar com R$30 negativos, porque ele não tem o valor total na conta. Logo, o resultado final aqui é menos 30. Então, a resposta é essa. Como ficará o saldo na conta de Matheus? O saldo na conta do Matheus vai ficar menos R$30. Beleza? Vamos dar sequência. Mais um exemplo. Uma pessoa emite 6 cheques de R$133 para pagar uma compra. Qual o valor da compra? De novo, vamos lá. Se a pessoa emitiu o cheque, significa que o cheque vai sair da conta da pessoa, né? O valor dos cheques vai sair da conta da pessoa. Só que aqui eu não preciso representar com sinal de menos. Eu sei que isso às vezes pode gerar confusão. Eu acabei de fazer um exemplo, que o Matheus, né, tinha emitido um cheque, então ficou menos 30 na conta. Mas aqui o problema, a pergunta do problema é diferente. Então você tem que primeiro interpretar o que o problema quer. Aqui não tá, a gente não precisa representar com sinal de menos, porque eu só quero saber o valor da compra. Aqui não está dizendo se essa pessoa tem o valor total na conta ou não. Só quer saber o valor da compra, tá bom? Então, como que ficaria esse problema? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A pessoa emitiu 6 cheques de R$133. Como ele quer saber o valor da compra, a gente vai fazer 133 vezes 6. É uma conta de multiplicação. Então, vamos lá. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Pronto. Então, qual é o valor da compra? O valor da compra é de R$798. Ok?